Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, a segunda aulinha aí. Hoje, agora, eu vou fazer alguns exercícios da primeira lista. Acompanha aí comigo, né, para ver como é que a gente usa aquelas escalas de temperatura que eu comentei na aula teórica. Vamos começar pelo número 13, um exercício bastante simples. Fala sobre congelamento de sêmen para inseminação artificial. Que beleza! Mas é o sêmen bovino. Mas no caso de congelamento de óvulos, né, ou de esperma humano, é a mesma coisa. Né? Para preservar, você tem que colocar em temperaturas baixíssimas. Em geral, né, em câmaras que estão imersas em nitrogênio líquido. Nitrogênio é um gás, né, a temperatura ambiente. Então você tem que baixar violentamente a temperatura para transformá-la em líquido. No caso aí, 81K. O que é isso? 81 Kelvin. Calcule essa temperatura em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Beleza, essa é uma questão para a gente simplesmente usar as fórmulas, né? Então ele fala que a temperatura em Kelvin é 81 Kelvin. É costumeiro que a gente fala 81 Kelvin e não 81 graus Kelvin, mas não tem problema falar também não. E ele quer a temperatura em Celsius. Bem, Kelvin é Celsius mais 273. Colocando 81 no lugar de K, fica Celsius mais 273. Para que eu consiga isolar aqui a temperatura em Celsius, representada pela letra C, eu vou passar o 273 para o outro lado. Mas o 273 está somando, então eu passo subtraindo. Fica 81 menos 273. Aí é só fazer a continha, né? 81 menos 273. Isso aqui, deixa eu fazer aqui de cabeça, 88, bababá, vai dar 192. Só que 192, 192 negativo, né? Negativo. Por quê, né? 81 menos 273, né? Não tem jeito mesmo, né? Vai dar negativo. O que faz sentido, né, gente? Uma temperatura muito fria. É o que a gente costuma chamar no nosso cotidiano de abaixo de zero. Uma temperatura negativa em Celsius. E aí ele pede em Fahrenheit, né? Na letra B, ele quer o valor dessa temperatura em Fahrenheit. E aí, como é que eu faço? Mas não tem uma conversão de Fahrenheit para Kelvin. Ele existe, mas não compensa, tá? Você já tem o valor em Celsius, né? Então, fica mole, ó. Tá? Afinal de contas, Fahrenheit é 1,8 C mais 32. Aí a gente coloca, qual que é o valor em Celsius? Acabei de calcular. Menos 192 mais 32. Aí, deixa eu pegar aqui o celular, né? Porque 1,8 vezes 192, eu não sei de cabeça, né? Então, a gente faz aqui 1,8 vezes 192, dá 345,6. Positivo ou negativo? É uma multiplicação de um número positivo por um negativo. Então, né, vai dar negativo, menos 345,6 mais 32. Agora, né, quando você somar o 32 com menos 345,6, a gente vai encontrar, fazendo a continha aqui, né? Deixa eu fazer a conta direito. Somando 32, dá 313,6. Negativo, tá, gente? Né? Também uma temperatura aí muito baixa em Fahrenheit, também negativo. Isso aí, gente. Vamos então fazer uma próxima questão. Vamos fazer a questão número 1. Veja que incrível! Questão número 1. A questão número 1 diz que ao analisar as temperaturas da superfície global registradas por satélites
os cientistas encontraram o ponto mais frio da Terra, que, né, não espanta ninguém, né, na Antártida ou Antártica, tanto faz. Eles descobriram que um monte no planalto do leste da Antártica, a temperatura atingiu menos 136 Fahrenheit. Devem ter sido cientistas norte-americanos, né, ou ingleses, essa gente que ainda usa essa escala ultrapassada, o Fahrenheit. Se registrada por um termômetro graduado em Celsius, ou seja, né, para que o resto do mundo entenda, essa temperatura corresponderia aproximadamente a qual valor? Gente, então é uma questão relativamente simples, na verdade é uma questão bastante simples, tá, gente? A temperatura vale menos 136 e o problema deseja o valor em Celsius. É bem simples. A gente tem uma equação, né? F é igual a 1,8C mais 32. Eu quero calcular C e tenho o valor em Fahrenheit. Tenho que é menos 136. Então fica menos 136 é igual a 1,8C mais 32. Apesar de ser simples, é assustador as barbaridades, né, que alguns cometem contra a matemática. Mas o raciocínio seria o seguinte, vou até trocar de lado, ó, 1,8C mais 32 é igual a menos 136. Qual a primeira coisa que eu faço? O 32 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, fica 1,8C é igual a menos 136 menos 32. Nesse caso, você soma os dois números e bota o resultado como negativo. Vai ficar 1,8C é igual a menos 168. Tá? Fahrenheit, 168. E agora, o que eu faço? 1,8 está multiplicando. Vamos passar dividindo. Então, fica 1,8C, 1,8C é igual a menos 168, né? Estava escrito. Passa 1,8 dividindo. Fica menos 168 sobre 1,8. Bem, esse número ninguém merece, né, gente? Pode fazer aí na calculadora. 168 dividido por 1,8 dá 93,3. Negativo, né? Está dividindo o número negativo por um positivo. A resposta é negativa. Menos 93,3 Celsius. Né? Sem dúvida, uma temperatura aí muito baixa, né? Aí na Antártida. Menos 93. Tá? Vamos fazer agora um outro exercício. Vou fazer agora a questão número 17. Tá? Opa, o que está acontecendo aqui? Eita! Então, vamos fazer a questão 17. Enunciado simples. Um corpo está numa temperatura que, em graus Celsius, tem a metade do valor medido em Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Esse é em Fahrenheit, né? Na escala Fahrenheit. Esse é um problema um pouco diferente, né, gente? Ele não deu um valor para você converter. Ele deu uma relação entre as duas grandezas. Ele está dizendo, o corpo está numa temperatura que em graus Celsius tem a metade do valor medido em Fahrenheit. Quando eu digo que um número é a metade do outro, eu posso escrever da seguinte forma. Em graus Celsius é a metade do valor em Fahrenheit. Calcule essa temperatura. Ora, como é que a gente vai fazer? Vamos lembrar da formulinha? F é igual a 1,8C mais 32. Ora, se em Fahrenheit, quer dizer, se em Celsius, a temperatura é metade do valor em Fahrenheit, eu vou tirar o C e colocar F sobre 2. E aí vai ficar com uma variável só a equação. Fica 1,8 vezes Fahrenheit sobre 2 mais 32. Tem vários jeitos de fazer, mas vamos fazer assim, ó, né?
1,8 dividido por 2, né? Beleza? Ah, mas tá multiplicando, prof. É, gente, mas pelo amor de Deus, né? A fração é essa aqui, ó, 1,8 vezes f sobre 2, né? 1,8 pode ser dividido aqui pelo 2. Então, vai ficar f é igual a 0,9f mais 32. E agora, como é que eu termino? Vamos passar esse 0,9f para o lado de cá. Vai ficar... Vamos fazer bem devagarzinho, para a pessoa não se confundir. F menos 0,9f é igual a 32. E aí, quanto que é f menos 0,9f? Bom lembrar que aqui é 1, né, gente? 1 menos 0,9. Então, vai ficar 0,1f é igual a 32. Agora, passo 0,1 dividindo, porque ele está multiplicando. Então, fica f é 32 dividido por 0,1. Pode fazer na calculadora para confirmar. Dá 320 Fahrenheit. E se eu quisesse o valor em Celsius? Ora, em Celsius, o valor é metade do Fahrenheit, né? Nesse problema. Então, daria 160 graus. Tranquilo. Beleza? Gente, tá bom, né? Tá bom aí de exercício, né? A ideia agora é tentar fazer os outros, né, da lista. Essa primeira lista, né, esse primeiro tema, é só para dar realmente um gás, né, para a gente voltar a exercitar a cabeça, né, usar equações, né, lembrar de como se usa uma calculadora, né, lembrar de como se usa o cérebro, esse tipo de coisa, tá? Qualquer dúvida, óbvio, me procura, tá? Grande abraço, beijos a todos, tchau!